Alô, Sailândia! E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo tranquilo. Mais uma vez, eu, professor João Vitor, a gente vai dar prosseguimento ao ampliar os estudos dos triângulos, né? A gente vai ver sobre a mediana, o baricentro e bissetriz. Beleza? Então, sem mais demoras, vamos lá. Então, a gente vai começar aqui pela mediana de um triângulo, certo? Que tem a altura aqui, pessoal, mas a gente não vai ver a altura e nem a mediatriz nessa aula, não, para não ficar muito extenso. Então, mediana e bissetriz aqui é o que vai mais interessar para a gente nessa aula. Então, observe esse triângulo aqui, ó. O triângulo, né? Para quem ainda tem dificuldade com os símbolos aqui, ó, esse aqui significa triângulo, A, B, C. Ele está falando que são os vértices, né? Então, aqui o vértice A, o vértice B e o vértice C. Quando você une esses três pontos, ele vai formar um triângulo, né? Esse triângulo que está aí para a gente. E ele fala o seguinte, ó, o ponto M, esse ponto M aqui, ele é chamado, ó, de ponto médio do lado BC, né? Quando ele coloca o lado BC, significa toda essa aresta de B caminhando aqui até C, certo? Então, se ele é o ponto médio, ele está cortando essa parte aqui, ó, de B a M e de M a C em tamanhos iguais, né? Ou seja, ó, BM ele é congruente a CM, né? Já sabe lá na aula de congruência, esse símbolo aqui ele significa congruente, né? Então, o segmento BM, ó, de B até M, ele é igual, né, ao segmento de C até M ou de M até C. Então, esse segmento AM, certo? Essa linha aqui AM que cortou a base do triângulo ao meio, ela é chamada de mediana. Então, uma linha que vem lá de cima, ó, que corta o triângulo aqui ao meio, certo? Ela vai ser chamada de mediana, né? Como ele colocou aqui, ó, o segmento de reta M é uma mediana do triângulo ABC. Então, isso aqui que é a mediana de um triângulo, beleza? Então, aqui está a definição, né? A mediana de um triângulo é o segmento de reta que tem como extremidades um vértice do triângulo e o ponto médio do lado oposto a esse vértice, né? Então, a extremidade, ó, do vértice até o outro lado que corta em um ponto médio, né? Então, ó, a gente poderia ter também aqui, ó, vamos traçar outra mediana aqui. Essa aqui vai sair de B e ela vai chegar aqui, né? Vamos fazer a suposição que ela cortou igualmente essas duas partes, né? Deixa eu ajeitar aqui esse desenho que não ficou muito igual, não. Então, aqui está um pouco mais na metade, certo? Então, aqui a gente teria, vamos chamar aqui de D. A gente teria aqui que nesse caso o segmento BD, ele seria a mediana também, já que ele cortou aqui, ó, esse segmento AC ao meio, né? Então a gente poderia ter também aqui outra mediana, ó, partindo aqui do vértice C, certo? E aí vamos supor que ele corte aqui também ao meio, né? Esse segmento BA. Então, chamar aqui de E, a gente teria também que CE seria uma mediana, tranquilo? Então, vamos prosseguir. E o baricentro? O que seria o baricentro? Então, pega esse triângulo aqui, ó. Aqui a gente traçou todas as medianas, certo? Então, tem a mediana GN, partiu esse lado FH ao meio, a mediana FM e a mediana HL ou LH. E a gente viu que isso aqui vai formar um ponto de encontro, ó. Aqui esse ponto ele está chamando de B, né? Vê aqui no triângulo anterior também que a gente formou esse ponto aqui, ó, que foi o encontro das medianas, certo? Então, ó, em todo o triângulo, as três medianas se intersectam em um mesmo ponto, né? Esse ponto aqui, ó, chamado de baricentro do triângulo. Então, esse ponto, que é o ponto de encontro das medianas, ele é conhecido como baricentro do triângulo. Aqui tem a imagenzinha da mina. O baricentro é conhecido como ponto de equilíbrio do triângulo. Suspensa pelo baricentro, uma região triangular fica equilibrada, né, paralela ao plano da mesa. Então, se você pegar aí um papel, né, uma cartolina, fazer um triângulo, depois traçar as medianas, e nesse pontinho aí você colocar uma linhazinha, ele vai ficar igual da mina, ele vai entrar em equilíbrio, né? Então, o baricentro ele é o ponto de equilíbrio de um triângulo. Vamos ver aqui alguns exemplos, ó.
Considere novamente o triângulo FGH, esse jovem aí. Acima não, tá abaixo, né? Que tá dizendo acima, mas ele tá abaixo. Copie as afirmações no caderno e substitua cada quadrado pela medida de comprimento adequada. Beleza, vamos ver aqui então, ó. GH igual 15 centímetros. Então, essa medida aqui, ó, de G, que vai aqui, ó, até esse ponto H, tá informando pra gente aí que ele tem 15 centímetros. Beleza, então, MH, quer saber essa parte aqui, ó, de M até H. Qual a medida disso aqui? Então, no triângulo que a gente estava estudando, isso aqui é uma mediana. Essa é uma mediana, ela cortou esse e esse ponto ao meio. Se o total vale 15, então eu tenho que saber aqui quanto que vale essa metade, né? Então, nessa letra A aí, basta que eu divida aqui o 15 por 2. E a gente sabe que 15 dividido por 2 é 7,5. A medida está em centímetro, então é 7,5 centímetro. Logo, essa medida aqui, MH, ela é 7,5 centímetros, certo? Bem tranquilo aqui. Vamos ver a letra B. Se Fn igual 8 milímetros, certo? Vou apagar aqui para a gente não confundir. Agora a gente vai tratar somente da letra B. Então, se Fn, essa aqui, ó, de F até N, ele está falando para a gente que é 8 milímetros, então FH, quanto que vale FH? FH ele está se referindo a essa parte toda, né? Vai de FH. Quanto que vale essa parte? Então, novamente, se GN é a mediatriz, cortou ao meio. Logo, ó, essa parte aqui também não é igual. Então, aqui é 8, 8. Quanto que vale o todo? Que é o FH. Seria 8 mais 8. Logo, 8 mais 8 é 16. Como está em milímetro, a gente tem que colocar 16 milímetros. Então, logo, essa medida aqui é 16 milímetros. Belezinha. Vamos aqui para a letra C, tá? Muito fácil, né? Um mamãozinho com açúcar aqui para a gente. Se LB, vamos apagar lá, né? Porque aí já não mistura, né? A gente está trabalhando com a letra C já. Então vamos lá. Se LB de L até B, né? Essa parte aqui de L até B é 4 metros, né? 4M. Então BH, essa parte aqui de BH e o todo, né? Vale quanto? Opa, que já tem uma coisinha diferente, certo? Como que eu vou saber essa relação? Já que essa reta aqui ela não corta essa outra mediatriz ao meio, né? A gente sabe que ela sempre vai estar encontro às arestas do triângulo, né? Mas não que uma mediatriz corta a outra ao meio. Mas aqui, pessoal, tem uma relação que é o seguinte, né? Nessa parte aqui das mediatrizes, esses segmentos eles vão estar ligados a uma proporção. Como assim, professor? Uma proporção? Olha, vamos pegar aqui o exemplo. Ó. LB, esse segmento LB, ele vai estar aqui para esse segmento BH sempre na proporção de 1 para 2. Então, a menor parte aqui que foi cortada a mediana por outra mediana, ela vai ficar em cima e a maior parte vai ficar embaixo numa razão sempre de 1 sobre 2, certo? Então, sabendo disso, eu já consigo descobrir essa parte BH, certo? Então, ó, se eu sei que LB é 4 metros, então onde tem LB eu vou colocar 4. Então, 4 sobre BH é igual a 1 sobre 2. Então, eu vou fazer aqui uma multiplicação meio pelos extremos. Então, é BH vezes 1. Então, é 1 BH, né? Lembra lá dos polinômios. Que vai ser igual aqui, ó, 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Logo, esse segmento BH, ele é 8 metros, né? Então, a gente já sabe que BH aqui, ó, 8 metros. Então, aqui, ó, 8 metros. E o LH? LH é o todo, né? Então, ó, LH, ele vai ser 4 mais 8. Logo, LH vai ser 12. Tá em metros, né? 12 metros. Logo, LH aqui, ó, 12 metros. Né? Então, a gente tem que saber essa relação, né? Sempre vai estar na proporção de 1 para 2. Né? Vou pegar aqui mais exemplos aí para a gente ver essa proporção. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, FB e MB. Como que eu posso fazer a proporção? Eu posso falar aqui que MB sobre FB, né? Essa parte maior, está na proporção de 1
para 2. Então, sempre a parte menor sobre a maior vai ser igual a uma proporção de 1 para 2. Né? Outro exemplo aqui, ó. GB é a parte maior. Então, é melhor interessante aqui para mim pegar ó, NB sobre GB vai estar na proporção de 1 para 2. Né? E a gente consegue resolver muita coisa aí com essa ideia, beleza? Então, vamos ver aqui a letra D. Né? O que é que diz a letra D? Vamos apagar aqui algumas informações para não acabar misturando, né? Não atrapalhar. Vou fazer a letra D aqui mesmo. Então, é o seguinte, se GN é 45 centímetros, né? GN, toda essa parte aqui, né? Então, GN, tudo isso aqui é 45 centímetros. Então, NB, né? Essa partezinha aqui, e GB, essa parte maior, vale em quanto? Então, vamos tentar fazer uma proporção aqui, né? Então, ó, o segmento NB sobre o segmento GB, a gente sabe que vai estar numa razão de 1 para 2. Mas a informação que ele me dá é do todo, né? Ele diz aqui para a gente, ó, que GN é igual a 45, né? Segmento GN. Mas eu sei que GN é quem? Ele é esses dois segmentos cortados, né? Então, eu sei que GN, no lugar de colocar GN, eu vou colocar aqui NB mais BG, né? Ou GB, que é a mesma coisa. Ele é igual a GN, não é? Então, ele é igual a 45. E aqui a gente vai fazer como se fosse um sistema de equações. Beleza? Então, ó, eu vou fazer aqui um meio pelos extremos, né? Passar esse cara multiplicando para lá, para eu isolar esse NB. Então, ó, ele vai ser quem? Ele vai ser GB vezes 1 é GB, vai ficar GB sobre 2. Então, aonde tem NB aqui, ó, nessa parte onde tem NB, eu não vou deixar NB, eu vou colocar aquele aqui, que ele é GB sobre 2, aí vai ficar GB sobre 2, né, e BG, que é a mesma coisa, só troquei a ordem, esse aqui eu vou deixar na mesma ordem para não confundir, vai ter que ser igual a 45. Então, o que eu vou fazer o quê? Vou somar esses dois, né, lembra lá dos polinômios, então, ó, 2 vezes GB, e vou somar, né, já que está em forma de fração. Então, aqui, ó, 2 vezes GB é 2GB, mais GB, 3GB sobre 2 é igual a 45. Então, continuar aqui, ó. Quem está dividindo vai passar multiplicando. 3GB, ele é quem? 2 vezes 45. 2 vezes 45 é 90. E quem está multiplicando aqui, ó, 3 vezes GB, quem está multiplicando passa dividindo. Então, é 90 sobre 3. Logo, o GB, ele é quem? 90 dividido para 3 é 30. 30 centímetros, né? Então, ó, já sei aqui que GB, ele é 30 centímetros. Aí eu tenho que descobrir NB. Eu já não tenho a relação aqui, ó, para eu poder descobrir NB. Eu estou falando aqui para a gente que NB, ele é GB sobre 2. Né? Então, ó, fazer aqui essa parte desse lado aqui. Então, ó, NB, ele é quem? Ele é GB sobre 2. Quem é GB? GB a gente descobriu que é 30, então aqui vai ser 30 sobre 2. Então, NB, 30 dividido para 2 é 15, logo NB é 15 centímetros. Né? Então, colocar aqui que NB é 15 centímetros. Então, belezinha aí, matado aí esse primeiro exemplo aí pra gente. Vamos continuar. E agora a gente vai falar sobre a bissetriz do ângulo interno de um triângulo, né? Então, observe esse triângulo aí, ó. Esse aqui é o triângulo. Se a gente tem uma reta, né? Considera esse ângulo aqui, ó. Essa reta aqui, que sai de um vértice e ela corta o ângulo em duas partes iguais, ela tem que cortar o ângulo em duas partes iguais, né? Então, por exemplo, se esse ângulo total aqui, esse ângulo A, né? Esse ângulo total aqui, ó, ele for de 100 graus, um exemplo. Essa reta ela vai cortar no meio, então 50 graus para esse lado e 50 graus para esse outro lado. Né? O mesmo pode acontecer aqui, ó. Eu tenho um ângulo aqui e aí essa reta sai cortando ele ao meio, né? Então essa parte igual a essa. E o mesmo pode acontecer aqui, né? Tenho aqui essa reta sai cortando ele ao meio, né? Uma reta meia torta, mas considera aí uma reta. Então sai cortando ele ao meio. Então isso aí, esse segmento que cortou esse ângulo ao meio, ele é chamado de bissetriz
certo? De um triângulo. Então, ó, em outras palavras aqui, né? Mas a mesma coisa, ó. O segmento de reta AS, de A até S, divide um ângulo interno. Aqui, esse símbolozinho significa, ó, A, chapéuzinho ângulo, ângulo interno A, em dois ângulos congruentes. Ou seja, ó, BA ângulo, né, ó, B ângulo AS. Significa o quê, ó? BAS, certo? Esse triângulo aqui, ó, BAS, esse ângulo aqui, ó, o ângulo A, ele é congruente, né? Congruente a esse ângulo aqui, ó, CAS, que é essa parte aqui, né? Só para ajudar vocês na leitura dos símbolos aqui, para quem está com dificuldade. E o ponto S pertence ao lado BC, certo? Então, ó, esse segmento aí, ó, AS é a bissetriz do ângulo interno de BAC, do triângulo ABC, né? Ó, BAC, aqui significa que o ângulo é o ângulo A, esse ângulo aqui. Então, aqui, ó, em outras palavras, né, a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo é o segmento de reta que tem uma extremidade em um vértice do triângulo. Divide o ângulo interno desse vértice em dois ângulos congruentes e tem outra extremidade ao lado oposto a esse vértice, né, que nesse caso aqui a extremidade ao lado é o BC. E o que seria o incentro de um triângulo, né? Então, considera esse triângulo foi traçado as três bissetrizes, né? Como o nosso triângulo aqui, ó. Eles também vão formar um ponto de encontro, né? Então, o ponto de encontro das bissetrizes, ele é chamado de incentro, né? Que a gente tem um incentro, ó. Tá dizendo aqui, ó. Em todo o triângulo, as três bissetrizes dos ângulos internos se intersectam em um mesmo ponto, chamado de incentro do triângulo. Vamos ver aqui outro exemplo, ó. Observe o triângulo ABC. Considerando as informações dadas, calcule. Ó, M aqui é a medida, né? A medida de B, ângulo em I. Então, quem que é que ele está querendo? Vamos entender aqui, ó. B, I, E. Estou trabalhando com esse triângulozinho aqui, ó. B, I e E, né? Ó. B, I e E. Então, o ângulo I seria esse rapazinho aqui, ó. Então, é isso que ele está querendo. As informações. I é o incentro do triângulo ABC. Se ele é o incentro, então tudo isso aqui é bissetriz, né? Ele está cortando esses ângulos aqui, ó, ao meio. Medida do ângulo A, está dizendo que é 82, né? Então todo esse ângulo A é 82, certo? Então a gente vai fazer logo o seguinte, né? Se esse ângulo aqui é 82, ele foi cortado ao meio, então aqui vai ser 41. E aqui também vai ser 41, certo? E a medida do B é 62. Como ele foi cortado ao meio, então a metade de 62 é 31 aqui e 31 aqui, né? Então, será que com essas informações que a gente acabou de pegar, né, e dar uma analisada, a gente consegue descobrir um ângulozinho desse triângulo aqui? Então, ó, se a gente tivesse esse ângulo aqui, a gente poderia usar a soma dos ângulos internos, né, e aí descobrir esse ângulo I. Mas a gente não tem esse ângulo, mas a gente pode descobrir ele, ó. Considera só esse triângulo aqui, ó, para a gente trabalhar. Que dá para a gente descobrir esse ângulo, né? O triângulo, a gente vamos considerar aqui só o triângulo ABE, para responder a questão, né? O triângulo ABE. Então a gente tem o seguinte, ó. Nesse triângulo, eu tenho esse ângulo aqui que é 41. Esse ângulo B, que ele deu a medida que é 62. E aí eu vou somar aqui para eu descobrir qual é o ângulo E, né? Vou tentar fazer um desenhozinho aqui para simplificar esse raciocínio aí para vocês. O que está acontecendo? Eu peguei esse triângulo ABE. Quero descobrir o ângulo E. Eu sei que esse ângulo aqui a gente já descobriu aqui, ó, que ele é 41, certo? E esse ângulo B, o ângulo B todo, né, 62. Então, eu vou aplicar a soma dos ângulos internos para descobrir esse ângulo E. Vou chamar ele de X, tá bom? Então, ó, 41 mais 62 mais X tem que ser igual a 180, né? Lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. 41 mais 62 dá 103. 103 mais X é igual a 108.
Então, ó, quem está somando vai passar subtraindo, não é isso? Então, como o sinal dele aqui não mostra, mas ele é positivo, vai passar para o segundo membro negativo. E aí eu tenho 108 menos 103, isso aqui é 77 graus. Então, esse ângulozinho aqui a gente já descobriu, ele é 77. E agora a gente quer descobrir esse ângulo I, ficou simples, né? A gente vai utilizar o mesmo raciocínio, a soma dos ângulos internos. Então, aqui, ó, 31 mais 77 mais esse ângulo I, né? Vou deixar como ângulo I mesmo, vai ser igual a 180. Então, 31 mais 77 vai ser 108. 108 mais o ângulo I é igual a 180. Quem está somando vai passar subtraindo, então I vai ser igual a 180 menos 108, né? Está positivo, passa negativo. Logo, esse ângulo I, ele vai ser quem? 72 graus, né? Então, a gente acaba de descobrir que esse ângulo aqui, ele tem o valor de 72 graus, que é isso que ele queria descobrir, né? Ó, calcule, ó, B e E, né? O ângulo está em I, então esse ângulo aí é 72 graus. Belezinha? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Deste triângulo MSD, triângulo verde todo, né? O segmento de reta SB é a bissetriz. Se a bissetriz está cortando esse ângulo aqui ao meio, né? Esse ângulo cortou ao meio. Determine no caderno os valores de X e Y e a medida de SBM. Então, quem é essa medida de ângulo que ele quer? Ó? SBM. É nesse triângulo aqui. O ângulo está onde? Em B. Então, quer descobrir esse cara aqui. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Primeiro, vamos descobrir o valor de x, certo? Como que a gente pode descobrir o valor de x? Vamos usar a soma dos ângulos internos. Então, ó, 30, não é isso? Ó, mais esse ângulo todo aqui, chamar ele de y, né? Esse ângulo aqui todo de baixo, mais x, que é esse aqui. Lembrando que eu estou trabalhando com o triângulo todo, né? O triângulo todo, o triângulo verde, mais x tem que dar 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. E a gente sabe o seguinte, que como isso aqui é bissetriz, então esse ângulo todo ele vale x e x. Então, na verdade, esse y ele vale 2x, não é verdade? Então, ó, no lugar de y eu vou colocar x mais x, já tinha outro x aqui, que é igual a 180. Então, aqui é 30 mais 3x, que é igual a 180, né? Que está positivo vai passar para o segundo membro negativo. 180 menos 30 é 150. E quem está multiplicando vai passar dividindo. Então, x é 150 dividido para 3 vai ser 50 graus. Então, já descobriu o x, né? E y, qual o valor do y? O y aqui, ó, se aqui é x e foi cortado ao meio, o y também vai ser 50, né? Então, ó, y é 50, tá bom? Vamos confundir aqui, porque eu chamei aquela hora, né, essa parte toda aqui de y, certo? Mas foi só para a gente, a fim de cálculo aqui, né? Mas no desenho aqui, essa parte aqui é y, essa parte aqui ela é x separado. Então, x e y, que eles têm o mesmo valor, né? Já que foi cortado por essa bissetriz. E aqui a gente já tem algumas informações importantes, né? Se aqui é 50, x aqui é 50, fica fácil descobrir esse valor, né? Usando a soma dos ângulos internos aqui. Então, ó, 50 mais 50 mais o ângulo B, que é o que a gente quer descobrir, tem que ser igual a 180, né? Lembrando que nesse caso agora eu estou levando em consideração somente esse triângulo aqui, né? O triângulo MSB.
Então, aqui 50 mais 50 é 100. Mais um ângulo B, que é 180. Então, B está positivo, passa a negativo, né? Então, menos 100. Logo, B é 180 menos 100. B aí pra gente é 80 graus, né? Então, esse ângulozinho aqui, B, ele é 80 graus. Então, tá respondido aí esse exemplo de número 3, certo? E aí fica como exercício proposto, né? Eu coloquei umas questões aqui bem semelhantes às questões que a gente realizou aqui, né? Para fixar esse conteúdo, são 3 questões, aqui a segunda e aqui a terceira. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Fui!